E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Pague-se Primeiro. Hoje falaremos sobre o desempenho da Vale no segundo trimestre de 2024. Como podemos ler, aqui comentou Eduardo Bartolomeu, o CEO da empresa. Ele fala que nosso forte desempenho operacional continua trimestre após trimestre em solução de minério de ferro, alcançando uma produção recorde para o segundo trimestre desde 2018, impulsionado principalmente pelo desempenho consistente de S11D. Como parte do nosso objetivo estratégico de nos tornarmos o fornecedor preferido de ácido de baixo carbono, estamos avançando em projetos importantes de crescimento, como Várzea Grande e Capanema, que juntos adicionarão 30 milhões de toneladas de capacidade nos próximos 12 meses. Além disso, temos o prazer de anunciar mais uma parceria como parte de nossa estratégia de Mega Hub, fortalecendo ainda mais nossa posição no mercado como fornecedor competitivo de produtos de redução direta. Em metade de transição energética, retomamos as operações em Sossego, Onça Puma e Salobo. Recentemente anunciamos Shaun Usman como o nosso CEO para liderar nosso negócio de cobre e níquel, trazendo sua ampla experiência em mineração e visão estratégica. Por fim, estamos orgulhosos de ter eliminado com sucesso a barragem B3 e B4 e estamos a caminho de concluir 53% do programa de descaracterização até o final do ano, reforçando nosso compromisso com a segurança e a sustentabilidade. Indo agora para os indicadores financeiros, podemos observar que a empresa ela teve um aumento de 3% na receita líquida de vendas. E no EBITDA ajustado, ela teve uma redução de menos 1%, saindo de 3 milhões de dólares 219 para 3 milhões de dólares e 200. O EBITDA ajustado ficou empatado, o break-even aqui, né? O EBITDA ajustado pro forma foi negativo, menos 6%, saindo de 4 milhões de dólares 269 para 3 milhões de dólares 992. Falando agora sobre os destaques, resultados do negócio, as vendas de minério de ferro aumentaram 5,4 milhões de toneladas, um aumento de 7%, e 16,0 milhões de toneladas, 25%, impulsionados por uma produção recorde para o segundo trimestre de 2018, bem como pela venda de estoques. O forte desempenho de vendas levou a um EBITDA pro forma de 4,0 bilhões em relação ao ano anterior. O EBITDA pro forma foi ligeiramente menor, menos 6%, principalmente devido aos custos de frete mais elevados e à maior concentração de atividade de manutenção para maximizar o desempenho do segundo semestre de 2024. O EBITDA pro forma aumentou 15% consecutivamente. O custo caixa C1 de fino de minérios de ferro, excluindo compras de terceiros, foi 6% maior, atingindo 24,9 toneladas, principalmente devido ao impacto sazonal do giro de estoques e à concentração de atividade de manutenção. Esses efeitos foram principalmente compensados pelos impactos positivos dos maiores volumes de produção e da depreciação do real. Continuamos altamente confiantes em alcançar nosso guidance de custo C1 de 21,5 para 23,0 toneladas em 2024, especialmente em razão dos maiores volumes de produção de menor custo do Sistema Norte no segundo semestre, enquanto as atividades de manutenção mais concentradas no primeiro semestre criam as condições para custo e desempenho operacional melhores no segundo semestre. O custo de frete de fino de minério de ferro diminuiu 0,3 toneladas, atingindo 19,0 toneladas, 6,8 toneladas abaixo da média da rota C3, que é Brasil e China,
no trimestre, impulsionando por uma exposição a contratos de afretamento de longo prazo. Os custos all-in de cobre e níquel foram 3,651 toneladas e 15.000 toneladas no trimestre, respectivamente, com ambos os negócios no caminho certo para atingir seus respectivos guidance para o ano. Falando agora sobre a criação e a distribuição de valor. 1,6 bilhão em juros sobre o capital próprio a serem pago em setembro de 2024, consistente com a política de dividendo mínimo da Vale, aplicada ao resultado no primeiro semestre de 2024. Então, as pessoas que gostam de dividendo, está dizendo que em setembro de 2024, de acordo com a política de dividendo da empresa, ela vai disponibilizar 1,6 bilhões em juros sobre o capital próprio, a serem pagos em setembro de 2024. A alocação de 114 milhões no trimestre como parte do quarto programa de recompra, isso é um bom sinal, a empresa fazendo recompra de suas ações. Até a data deste relatório, o quarto programa de recompra estava 22% concluído, com 33,1 milhões de ações recompradas. Acontecimentos recentes. A mina de níquel Onça Puma e a mina de cobre Sossego retomam as atividades em junho, depois que a Autoridade Ambiental do Estado do Pará restabeleceu suas licenças de operação após paralisação desde abril. As operações da planta de processamento Salobo 3 foram retomadas em julho, após 31 dias de paralisação devido ao incêndio na correia transportadora. O guidance de produção de cobre da Vale para 2024 de 320 a 355 foi mantido, ganhando momento em solução de minério de ferro. Os principais projetos de crescimento estão em andamento, mais de 15 milhões de toneladas em Vargem Grande e mais 15 milhões de toneladas em Capanema. Estão 96% e 83% concluídos, respectivamente, e caminham para entrar em operação no quarto trimestre de 2024 e em meados de 2025. A Vale assinou em julho uma parceria para construir uma planta de concentração de minério de ferro em Sorra ao Mar, com capacidade inicial de produção de 12 MT/pá de concentrado de minério de ferro de alto teor, adequado principalmente para aglomerados de redução direta. A planta alimentará as usinas de pelotização e futuras usinas de briquetes da Vale na região. O início das operações está previsto para 2027. O parceiro será o proprietário integral e operador da planta, e a Vale investirá na infraestrutura para conectar a planta de concentração às suas instalações de aglomerados na região. O desenvolvimento da planta de concentração é um passo importante na estratégia da Vale de desenvolver soluções de baixo carbono para a indústria siderúrgica. A Vale pretende replicar esses modelos de investimento asset-light para a produção de metálicos nos mega hubs, construindo um veículo único de metais para a transição energética. Em abril, a Vale concluiu a parceria estratégica com Manara Minerals, um joint venture entre Ma'aden e o Public Investment Fund da Arábia Saudita. A Manara investiu 2,5 bilhões em participações acionárias de 10% da Vale Base Metal Limited, VBM, hold do negócio de metais para a transição energética da Vale. Em junho foi concluída a obrigação de desinvestimento da PT Vale Indonésia. Em conexão com isso, a licença especial para PTVI foi renovada até dezembro de 2035, com a possibilidade de extensão para além desse período. A Vale Canadá Limited agora possui 33,9% das ações da PTVI e continuará a influenciar a PTVI por meio de nomeações para Conselho de Comissionários. Além disso, seus direitos de compra foram preservados. A Vale desconsolidará a PTVI e adicionará seu EBITDA proporcional a partir do terceiro trimestre. A descaracterização da barragem B3 foi concluída em maio.
A barragem localizada em Nova Lima, Minas Gerais, foi classificada como o maior nível de emergência em 2019. A barragem B3/B4 foi a 14ª barragem a montante da Vale, descaracterizada, desde a criação do Programa de Descaracterização da Barragem e montante em 2019. A Vale adotou, em caráter voluntário, o padrão internacional, emitido pelo International Sustainability Standards Board, ISSB, para preparação e divulgação de informações financeiras relativas à sustentabilidade. O primeiro relatório sobre o padrão ISSB deve ser lançado em 2025, com base no ano fiscal de 2024. A Vale publicou um relatório do TNFD, Task Force on Natural Related Financial Disclosures, para o ano de 2023, apresentando os resultados de aplicação da abordagem LEAP, Locate, Evaluate, Assess and Prepare, em nossas operações diretas no Brasil. A Vale e a Komatsu assumiram um acordo para desenvolver e testar em parceria com Cummins os caminhões biocombustíveis movidos por uma mistura de etanol e diesel. Eles serão os primeiros caminhões da sua dimensão no mundo, com capacidade entre 230 e 290 toneladas, a rodar com etanol. Interessante. O programa Dual Fuel contribuirá para a meta da Vale de reduzir as emissões de carbono dos escopos 1 e 2, diretas e indiretas, em 33% até 2030 e atingir a neutralidade do carbono até 2050. Reparação. O acordo de reparação integral de Brumadinho segue avançando com 75% dos compromissos acordados concluídos e conforme os prazos. Além disso, foram pagos 3,6 bilhões em remuneração individual desde 2019. Na reparação de Mariana, a Vale, em conjunto com Samarco e BHP, está em negociações avançadas para buscar um acordo sobre as obrigações previstas no TTAC, na ação do Ministério Público Federal e em outras reivindicações de entidades governamentais relacionadas ao rompimento da barragem Fundão da Samarco. A Vale reafirma seu compromisso em apoiar os extensos esforços contínuos de remediação e compensação no Brasil e está empenhada em alcançar uma solução mútua benéfica para todas as partes envolvidas. A Renova continua avançando em seus desembolsos, que atingirão 37 bilhões no final do trimestre. É uma empresa compromissada com a sociedade, né? A Vale é uma gigante. Lembrando que eu não recomendo compra de ativo, nem venda de ativo e nem manutenção de ativo. Este é só um vídeo informativo e educativo, falando sobre o EBITDA ajustado. O EBITDA ajustado foi menos 1%, o EBITDA ajustado foi menos 6%. Fluxo de caixa livre. EBITDA saiu de 4.269 dólares no segundo trimestre de 2023 para 3.992 dólares no segundo trimestre de 2024, uma redução de menos 6%. O fluxo de caixa livre se encontrava no segundo trimestre de 2023 em 766 milhões e foi para 178 milhões. O acréscimo, a redução do caixa e equivalente de caixa, saindo de 204 para 2.878 milhões de dólares, somando 1.311%. A geração de caixa livre foi negativa, em 178 milhões de dólares no segundo trimestre de 2024, 954 milhões menor. Explica principalmente pela... Aqui estão os motivos. Capital de giro negativo em
513 milhões menor EBITDA em 277 milhões menor, e um maior CAPEX de 120 milhões maior. Por isso, a geração de fluxo de caixa livre foi negativa, em 178 milhões no segundo trimestre de 2024, uma redução de 954 milhões de dólares. No trimestre, a avaliação negativa do capital de giro é amplamente explicada por maior concentração de pagamento a fornecedores, maior execução de obrigações de contratos de concessão e redução de contas a receber em razão de 4,3 milhões de toneladas de venda de minério de ferro provisionado no final do trimestre. No segundo trimestre de 2024, a posição de caixa e equivalentes de caixa da Vale foi positivamente impactada pelos recursos recebidos da Manara Minerals após a parceria estratégica da Vale Metais Básicos em 2.450 bilhões, em 2,455 bilhões de dólares. O desinvestimento da PTVI em 155 milhões de dólares e o efeito líquido da gestão de passivos em 560 milhões de dólares. No trimestre, a Vale desembolsou 114 milhões de dólares para recompra de ações, com parte do quarto programa de recompra de ações. Falando agora sobre os indicadores de endividamento. A dívida bruta, 13 milhões 770. A dívida bruta e arrendamentos em 15 milhões 130. A dívida líquida, 8 milhões de dólares 590. A dívida líquida expandida, 14 milhões de dólares 683. A dívida bruta teve um aumento de 11%. A dívida bruta e arrendamento de 9%. A dívida líquida, uma redução de menos 4%. A dívida bruta e os arrendamentos atingiram 15,1 bilhões de dólares em 30 de junho de 2024, 0,5 bilhões maior em relação ao trimestre anterior. No trimestre, a Vale implantou uma estratégia de gestão de passivos com a emissão de 1,0 bilhões de bonds e uma oferta de aquisição e programa de resgate de 1, bilhões em bonds. A emissão dos bonds foi concluída em junho e a liquidação da oferta de aquisição e o resgate de bonds em julho, resultando em um aumento temporário da dívida bruta, que foi parcialmente compensado por uma amortização da dívida em 530 milhões de dólares. Além disso, a Vale Canadá Limited captou 90 milhões em empréstimo no trimestre. A dívida líquida expandida diminuiu em 1,7 bilhões de dólares em relação ao trimestre anterior, totalizando 14,7 bilhões de dólares, principalmente devido aos recursos provenientes da parceria da Vale Base Metals. O prazo médio da dívida aumentou para 9,2 anos, comparado a 7,5 anos no final do primeiro trimestre de 2024, em razão da oferta de bonds com vencimento de 30 anos em junho. O custo médio anual da dívida após swaps de moeda e a taxa de juros foi de 5,8%, relativamente estável em relação ao trimestre anterior. E é isso aí, pessoal. Esse foi o desempenho da Vale no segundo trimestre de 2024. Este vídeo é um vídeo que traz informações relevantes para a sua decisão. Se você acha que esse vídeo lhe ajudou de alguma forma, eu peço que se inscreva no canal para receber os próximos vídeos, comente e compartilhe com os amigos. E até o próximo vídeo. Valeu!